Alô, alô pessoal. Hoje a gente vai ter uma live muito legal. Eu vou falar com um chefe gourmet, mas ele vai conversar com a gente sobre low carb, porque ele é um chefe gourmet que faz a dieta low carb. Né? Ele transita entre a low carb, cetogênica, ele faz jejum. Então vai ser muito legal essa live. Oi, doutora Mônica, seja bem-vinda, minha querida. Betânia. Vamos mandar essa live com esse aviãozinho aí. Vamos jogar esse aviãozinho para pelo menos 5 amigos. Porque aí vem um monte de gente para cá para assistir essa live com o chefe Juliano Marasca. Outra coisa, se vocês quiserem anotar a receita, aproveita, pega papel e caneta, ou caneta e papel, porque ele vai passar para a gente uma receita deliciosa de bolinho rápido de limão com frosting por cima, né? Com aquela cobertura branquinha. Então não percam que vai ser muito legal. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas essa live. Para todo mundo vir para cá. Pra gente fazer barulho. O Juliano chegou, deixa eu chamar ele. Pronto, acabei de chamar ele, vamos ver se ele entra aí. Hoje, olá! E Tudo bom, meu querido? bem, você? Tudo jóia. Melhor ainda agora. Melhor agora. Deixa eu botar um filtro aqui, que eu não tô Coloca. acostumado com a aí. A gente desacostuma, né? A gente se acostuma com o filtro, isso é um perigo. É quase 40 anos, né, meu amor? Aí não dá Bobagem. É um bebê. um bebê. Olha, eu estava falando para as pessoas trazerem caneta e papel, porque você vai passar uma receita deliciosa hoje, não é isso? Olha eu acho que ele saiu do ar. Peraí. Deixa eu chamar ele outra vez. Opa. Oi, gente. O Juliano caiu, mas eu estou tentando chamar ele de volta. Agora eu vou conseguir. Peraí. Pronto, agora. Agora ele vem. Hoje a gente vai ter receita do chefe. Oi, Margarete. Boa tarde. Caí, menina, Pronto. voltei. Voltou, Caí, tranquilo. voltei. Caí, mas levantei, né? Caiu, mas levantou, exatamente. Eu estava falando para o pessoal trazer papel e caneta, porque você vai passar uma receitinha deliciosa hoje, não é isso, Juliano? Eu vou fazer meio de olho. Eu vou fazer como eu faço quando eu tô com pressa, que eu tô morrendo Isso. de vontade de comer um docinho, que eu penso assim, o que que eu vou fazer? Venho na cozinha, pego assim, colherinha, colherinha e tal, vou falando as medidas para vocês, mas eu vou fazendo de olho assim, bato, Uhum. mas aí vocês Joia. anotam sim, com certeza. Um chefe que se preza faz tudo de cabeça, né? Não tem nada Nossa, escrito. menina, eu graças a Deus já tô num nível assim, porque confeitaria é muito difícil, né? Confeitaria Sim, assim, tudo muito pesado, tudo muito aham. exato, né? Tem que Porque ser não tem exato. margem para erro. É verdade. Eu já estou no nível da confeitaria que eu consigo fazer sem. Aham, Eu consigo consertar caso eu sinta assim que a aham. textura não tá legal, faltou um Que pouquinho de bom. gordura na massa. Eu Aham. consigo, mas é todo mundo não que tem, leva tempo, Não, tá? leva tempo, é muita experiência que a pessoa tem que ter, né, Juliano? Leva tempo. Vamos conversar primeiro sobre o Juliano antes da low carb, né? O Tá. Juliano, como foi que você chegou? Você sempre quis ser chefe? Como foi que a confeitaria entrou na tua vida? Tá meu volume aqui. Ó, eu sou cozinheiro, né? Chefe de cozinha desde Uhum, 2007. Depois de ter ok. feito, ó, comecei a fazer nutrição, não terminei. Comecei a fazer Hum, ciências biológicas, foi a que eu mais fiz 3 anos. Então, por isso que eu entendo um aham, pouco de fisiologia, de bioquímica, de claro, química. Por isso que eu me meto a falar de vez em quando essas coisas que fazem parte do metabolismo. Porque eu estudei fisiologia humana, claro. bioquímica, biofísica, né? Uhum, Botânica, que faz, né, usa isso, é muito dentro verdade. da gastronomia, botânica, né? Isso. E aí larguei, vim para Curitiba, nesse período de loucura, assim. Vim para Curitiba fazer zootecnia. Morava em Olha. Cascavel, vim fazer zootecnia. Larguei a zootecnia aqui, falei, precisava fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça, né? Porque eu comecei a trabalhar. Claro. Mas assim,
sem profissão, né? Comecei a trabalhar em shopping, Uhum. mas assim, não é uma profissão que eu queria a longo prazo. Então Certo. eu encontrei um curso de cozinha, de chefe de cozinha, fiz esse curso, me apaixonei. Aí Aham. depois do curso fui trabalhar num restaurante, vi que a vida era uma loucura de chefe de cozinha. Falei, não, não quero mais, pelo amor de Deus, não quero É uma mais. loucura, né, É uma Juliano? É loucura. uma loucura. É uma loucura, Cássia. Aí eu falei, não quero mais. Depois que eu me formei, que eu fui trabalhar, né? Falei, não quero mais. Até as pessoas que me perguntam hoje, vai fazer um estágio primeiro, depois você faz o Aham. curso. É mesmo, para ver se é isso mesmo que a pessoa quer, É, né? porque a realidade é muito diferente, não é TV Globo, Nossa, lá, todo mundo bonitinho, exato. fazendo um pratinho, montadinho, chefe, uma delícia, acabou. É bem diferente o negócio. É Aí fui fazer verdade. curso de comissário de bordo, fiz o curso de comissário de bordo. Nossa, cachorra. Tá com Não tem passarinho aí? Eu problema, tô com o porque cachorro aqui. a minha cadelinha aqui está fazendo um barulho com um brinquedinho, tá ouvindo? Parece um passarinho, mas não é o brinquedo dela. Então, Mas é a aí fiz vida o curso dos cachorros. de aeromoço, né? Como é que chama? Acabei de falar o nome. É, de comandante de bordo. É, comissário de bordo. Comissário de bordo, é. Aí nesse meio tempo começou a aparecer eventos, aulas. E aí eu Aham. descobri na gastronomia uma outra maneira de eu ganhar dinheiro, de trabalhar, sem precisar estar dentro de restaurante. Uhum. Aí eu me encontrei, me achei. Que eu adoro dar Aham. aula, eu até brinco com os alunos, falo assim, ó, sou muito melhor professor do que chefe. Vocês Uhum. podem encontrar aí, vindo dar aula para vocês, um chefe muito melhor que eu, mas vai ser um péssimo professor. Então, assim, Exatamente. Não tem didática, prefiram né? um chefe que seja um ótimo professor do que um ótimo chefe que seja um péssimo professor. Até brinco e É falo assim. verdade. Eu adoro dar aula, minha mãe é pedagoga, então vem da minha mãe esse negócio de dar aula. E da família do Uhum. meu pai esse negócio da gastronomia. A minha avó, a mãe do meu pai, cozinhava muito bem. A minha tia, a irmã do meu pai, tem um buffet. Hoje Aham. não, né? Porque ela já tá mais velha, assim. Mas ela tinha um Aham. buffet na cidade onde eu morava, assim. Quando se falava em casamento, só falava na tia Iris. Era a referência, assim, do Aham. oeste do Paraná, de buffet, de casamento, era minha tia. Me arrependo de não ter Legal. ido trabalhar com a minha tia, porque eu era muito mais ligado com a família da minha mãe. Meu pai se separou, então eu não era muito ligado com a família do meu pai. E eu fui trabalhar na mecânica do meu avô. Não tem nada a Aham. ver, né? Tá, então voltando aqui pro negócio da gastronomia. Comecei a trabalhar com gastronomia, dar aula, fazer curso, dar curso, e comecei a trabalhar em eventos. E aí eu me Aham. encontrei. Nessa parte de começar a dar aula, surgiu a possibilidade de eu dar aula numa escola aqui em Curitiba, no Espaço Gourmet. Essa escola não existe mais, mas era uma escola, foi Deixa, pioneira. deixa eu tirar a Frida daqui, senão a gente não vai conversar. Vem, Frida, sai. Sai. Come here, girl. Isso Eu vou aí. tomando um chazinho enquanto isso aqui, que eu tô Tá. morrendo de frio aqui nessa Curitiba. Gente do céu. Pronto. Tirei Nem todo dei oi mundo pra do quarto. galera aí. Oi, galera. Obrigado por estarem aí assistindo a gente, escutando a Tirei gente. todo mundo do quarto. Agora sim, pronto. Então, antes de você continuar, deixa eu avisar. Quem tiver aqui, manda essa live para os amigos, para eles virem para cá, porque o chefe Juliano vai fazer uma receita low carb. Vamos lá, Juliano, continua. E aí, tá, comecei a trabalhar com gastronomia, tal, o negócio foi indo, e eu sempre gostei de cuidar da minha forma, não da minha saúde, Uhum. cuidava É. da forma, treinava, comia, achava que podia comer e depois lá compensar na academia, engordava um pouquinho, emagrecia um pouquinho e tava sempre naquele, tá legal, mas preciso perder um pouquinho mais, tá legal, mas Aham. podia perder, e ia levando a vida sem muita neura, né? É, Aí agora já estou com quase 40 anos. O ano passado já começou a pesar a idade no passado para mim. Começou a pesar. Quando eu fiz 38, pesou, mas pesou de um jeito assim que você não tem noção. Parece Pesou, que eu mas fui, pesou como? Pesou a saúde ou parece que eu pesou a pulei dos balança? 20 para os 38. Parece que eu não senti Aham. assim. Parece que até antes dos 38 eu estava jovem. Quando eu me olhei com 38, eu me olhei no espelho assim, tô velho. Uhum. Foi uma coisa psicológica, assim, um susto psicológico É, muito grande. é a cabeça da Junto com pessoa. isso, no meu aniversário de 38 do ano passado, eu estava passando por um processo de compulsão alimentar. E foi por Hum, isso que eu acho que eu estava super deprimido, não tirava mais fotos, eu não estava me gostando. isso. Eu me olhava no espelho assim, tudo era defeito, entendeu? Tudo era defeito. E aí eu me vi com 12 quilos a mais, porque eu Aham. comecei a comer, porque pandemia, loucura, fecha trabalho, cancela evento, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
E a gente Isso. descompensa, e eu descompensei na comida. Eu sou confeiteiro, eu gosto de comer. Eu sempre comi açúcar, Aham, eu gosto de comer o que eu faço. Sou aquele confeiteiro que gosta de comer o que faz, eu sabe? sei, Uma pessoa que gosta de sei. comer o que cozinha. Eu não sou daquele um que não gosta de comer, que fala, ah, não gosto de comer. Eu gosto de Eu comer o que eu gosto. faço. Por Eu isso que eu gosto de só comer o que eu posto faço. receita, só faço receita que eu gosto de comer, Uhum. né? E aí eu me vi nesse labirinto, assim, meio que sem saída. Porque uma coisa é você conseguir perder 1 quilo, 2, né? Outra coisa é você Aham. sair de uma compulsão, né? Era quase uma compulsão. Não vou dizer uma compulsão, porque a compulsão já é um estado a mais, acho, do que eu estava. É, é. Eu estava entrando numa compulsão. Estava num processo de ansiedade, provavelmente, né? Eu estava numa ansiedade, aí eu descontava na comida. Eu passava todo dia, aqui perto de casa tem uma padaria, Rua que é uma delícia. Todo dia eu voltava do trabalho, eu passava ali, pegava uma bomba, um quindinho, uma Coca-Cola. Era assim, era o Nossa. meu lanche da tarde, era a minha alegria. E assim, não era minha alegria. Eu ficava feliz quando eu comi, e logo depois eu senti uma tristeza É. profunda, assim. Senti uma tristeza profunda, logo depois que eu comi. Eu comia Uhum. sem mastigar, pra você ter ideia. Assim. Colocava na boca, era uma apertada, engolia. Acredito, Colocava na acredito. boca, uma apertada, engolia. E aí, apareceu um anjo na minha vida, assim, que foi a doutora Loana, daqui de Uhum. Curitiba, uma médica integralista que fala? Médica integralista, né? Integrativa. Integrativa, isso aí. Medicina interna, ela é especialista Uhum. em gastro. Então, ela Legal. me ofereceu um tratamento em troca de eu fazer publicações. Foi minha primeira troca de publi, assim, do Instagram. Uhum. Ela já atendia uns amigos meus e tal, então já conhecia ela, assim, e ela me ofereceu. Porque é um tratamento caro também, né? A consulta Claro. é cara, os médicos são caros. E aí eu comecei a fazer, eu comecei a regular eu fui regular meu eixo hormonal, né? Porque são os pilares que você precisa Uhum. regular quando você está descompensado, né? O eixo Claro. hormonal, o eixo da atividade física, o aeróbico, né? E Uhum. o alimento, que é comida. Os 3 pilares que você precisa regular. E aí a minha primeira dieta, que até falei, ela que me passou até, era uma dieta low carb, mas ela ainda tinha aveia, ainda tinha quinoa, ainda tinha arroz integral, entendeu? Era Uhum. sabe aquela dieta low carb do desmame? Sei. Que Sei. Era uma diz aí, transição, era um processo de é, transição. Não era nenhuma dieta low carb, né, do ainda. desmame e tal, que a gente Uhum. sofre para fazer, porque é a pior que tem, porque você não quer Claro. aceitar. Você acha que você precisa do carboidrato a todo custo, daí você É. reluta, você resiste, teu psicológico te detona, né? Enfim, deu certo. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos com a doutora Luana, eu comecei é, a, a estudar um pouco mais sobre a. Uhum. Na verdade, não era nem low carb que a gente fala, que ela não fala de low carb, ela fala assim, uma Uhum. alimentação saudável com bons carboidratos, né? Certo. Bons carboidratos, carboidratos integrais, batata doce e tal. Uhum. E sem zero açúcar refinado, né? Aí eu comecei a pesquisar os substitutos, caí no xilitol, no eritritol, na stevia, no Uhum. maltitol, todos aqueles adoçantes que vem ali, a Uhum. sucralose, que daí é horrível, né? É, uhum. Que a gente É aprende que é verdade. horrível. E aí também aquela questão de como conseguir fazer uma receita legal sem usar farinha de trigo, né? Porque eu acho que Uhum. os grandes vilões, assim, no meu ponto de vista, são a farinha de trigo, o açúcar refinado e o óleo vegetal, né? São os três São os três, piores. assim, É verdade. são os três que eu demonizo, assim, São que eu os demonizo. pilares da alimentação, né? Da má alimentação. E eles são os pilares da indústria, né? Sim, Dos ultraprocessados. é verdade. Então eu falo assim que eu fui aprender sobre as farinhas, aprender Uhum. a composição química de farinha de amêndoas, farinha de pistache, farinha de macadâmia, farinha de coco, que tipo Aham. de farinha de coco. Tem a que não dá certo, tem a que dá certo, tem a farinha de coco escura que não dá Sim, certo, tem uma que seca. Quantidade, não é só substituir, proporção, equivalência, não é assim que funciona, claro. Não entendeu? mesmo. Cada Uma farinha tem uma, função, né? tem uma absorção de líquido separada, é diferente, entendeu? Sim. E aí eu comecei a pensar que como eu não estava trabalhando mesmo, eu precisava mudar o meu Instagram. Aí eu comecei a mudar o meu Instagram, porque eu vivia Uhum. aquilo que eu precisava fazer para mim. Então eu comecei a viver aquilo. E eu estava sem trabalhar, porque os eventos estavam todos cancelados. Mas o que eu vou fazer? Eu não tenho mais conteúdo para postar de evento, de Aham. festa, né, que eu fazia, de aula, também tinha parado, toda semana tinha aula.
E aí eu pensei assim, então tá, então eu vou dar uma mudada no meu Instagram agora, vou dar uma Uhum. mudada no meu estilo de alimentação, no meu estilo de vida. E fui pro low carb, fui tentando ajustar, fazendo alguns ajustes aí no Instagram, criando algumas receitas, desenvolvendo algumas receitas. E deu super certo, assim, foi super legal. Aham. Porque eu aprendi muito com isso, né? Só que hoje eu sinto que eu já não consigo mais sustentar isso, porque tá voltando, as minhas A atividades com vida chefe de normal, cozinha né? estão Aham. voltando, né, aos poucos. E eu não ganho dinheiro com a low carb, né? Eu sou chefe de cozinha, eu ganho dinheiro com as minhas outras atividades como chefe. Então, Aham. assim, eu preciso agora voltar aos poucos, trazer o meu Instagram lá para aquela alta gastronomia, com um olhar Uhum. diferente agora, um olhar Claro. bem diferente, uma pegada bem diferente, Isso é o que é trazendo legal, né, elementos. Juliano? Que você sabe agora, você tem noção do que é, né, legal e do que pode lhe fazer mal. E aí você pode, com o seu conhecimento em culinária, você pode ajustar esses ingredientes para fazer uma coisa mais saudável, né? Pelo menos Exatamente. menos deletéria do que antes, né? Já se fala em uma confeitaria com menos açúcar. Já é Aham, um assunto recorrente dentro da confeitaria, dentro dos chefes de é, confeitaria. Isso já tem uns 2 anos que começou um movimento, aham, sabe? E eu acredito que ele vai crescer muito ainda, né? uhum, Então se usa muito mais as frutas muito mais maduras para elas uhum. trazerem o dulçor que as sobremesas precisam. É claro que o açúcar tem uma função estrutural muito Sim, importante, é, né? Dentro das receitas. Não dá para a gente negar essa função estrutural, não é só adoçar, né? é, Mas eu acho que devagarinho que a gente vai construindo uma nova maneira, né? A gente uhum, vai desconstruindo o que a indústria socou há mais de 30 anos a goela abaixo na gente. A gente é vem, verdade. vem engolindo, né? No seco. Então a gente vai É. desconstruindo isso e é por isso que eu topo essas conversas, assim, porque é Uhum, ali que a gente consegue falar honestamente, de maneira direta com as pessoas, que as pessoas conseguem entender, porque a gente passou por isso, né? A gente passa é, por isso, né? É a sim, realidade, né? Então, acho que isso é legal para inspirar as pessoas. Por isso que eu super claro. topo, assim, quando me chamam para essas conversas, eu adoro. Uhum. Até porque, assim, a gente sabe que, lógico, no seu caso, que trabalha com comida mais gourmetizada e tudo, vocês, e ainda com a indústria tão nova da low carb, né? Na verdade, é isso que acontece. Como a indústria é muito nova e é uma coisa muito nova, as pessoas ainda não estão acostumadas, e como a gente conversou hoje, tem muita gente que ainda não está pronta, né, para esse tipo de alimentação. Que pena, Então, não né? adianta, é uma pena, e não adianta a gente forçar, porque a pessoa só vai mudar quando ela sentir que precisa, né? Mas E, sabe o que que eu acho infelizmente, que foi um hum, ponto negativo das dietas? É hum, que a dieta, o primeiro ponto que se frisa é a perda de peso. E aí, por exemplo, sim, assim, a pessoa que não quer perder peso, ela não aceita fazer uma low carb, fazer uma cetogênica, porque na cabeça dela, exatamente. se ela fizer, ela vai emagrecer. E ela não E precisa não, na não é, cabeça não é dela, só né? isso é uma consequência Uhum, tão pequena. Tudo melhora, assim, no teu organismo, claro. né? Tudo melhora no teu organismo. Só que ainda ficou aquilo, então, criou esse estigma do low Uhum, carb, da cetogênica, ser emagrecimento. Por quê? Porque as pessoas usam isso como ferramenta de marketing para vender uhum, e para impulsionar exatamente. essas dietas. Então, e acaba sendo um tiro no pé, né? É verdade. É o Porque, tiro no pé. porque o que precisa se entender, e era bom que as pessoas compreendessem, é que as dietas de baixo carboidrato, elas existem para que você tenha mais saúde. E a perda de peso é uma consequência. A gente perde peso, perdemos, mas é uma consequência. O que a gente está buscando é uma mudança de estilo de vida para ter uma vida saudável, para poder envelhecer com autonomia, né? Para a gente não precisar de ajuda para se levantar da cama, não precisar de ajuda para subir uma escada, enfim, para viver uma vida mais feliz, né? Eu vou falar para você assim, eu não sou hipócrita, vou falar para você. Eu nunca tinha feito cetogênica, faço a low carb Uhum, e o intermitente já há um tempo, já estou adaptado. E eu nunca tinha feito a cetogênica e estou desde quarta-feira passada uhum, fazendo cetogênica. E eu tô assim, hoje eu levantei e falei, meu Deus do céu, por que que eu não fiz antes? Eu tô uhum. com uma disposição, eu tô com uma força na Incrível, né, academia para Juliano? treinar.
Eu não preciso mais nem É. tomar pré-treino, cafeína para ir treinar. Claro que não, claro que Dá não. uma força, um gás, uma disposição, né, para treinar assim. Uhum, Só que as pessoas têm essa coisa assim. Eu vivo isso em casa, assim, que eu te falei de manhã, né? é. Por exemplo, esse final de semana eu fiz o Cinnamon da Mi para testar, que eu nunca tinha Uhum, feito, que não adianta. Eu acho assim, ó, começou a low carb e você quer continuar a low carb, você vai ter que estudar confeitaria low carb, é verdade. porque é ali que pega. Você Uhum, consegue comer a carninha com legume, com molhinho, carninha com legume e tal, o negócio ali, mas vai pegar na hora do doce. Se você não aprender a fazer, você não vai ter longevidade na tua dieta. é Precisa fazer. verdade. Eu sei Precisa por mim, fazer. assim, sei por mim, porque se eu não tiver alguma coisinha pronta aqui, eu acabo comendo a besteira mesmo. Claro, Eu claro. não esforço, sabe? Até porque na sua casa, como você tem pessoas que não estão na low carb, você ainda tem comida tradicional, né? Então é fácil você cair, né? Nessa tentação. A Sandrine está fazendo uma pergunta, eu vou responder para ela. Sandrine, a diferença entre cetogênica e low carb é somente a quantidade de carboidratos. A low carb você pode comer até 130 gramas de carboidratos por dia, e na cetogênica, bem mais enxuto, você pode comer até 30 gramas de carboidrato. Então a diferença é somente essa. Tá certo? E Pode eu tô na continuar. cetogênica essa semana e tá legal, assim, minha barriga secou de um tanto, Eu em questão, ó, imagino. quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Tô 6 dias fazendo. Eu vou fazer até o final de semana. É que Aham. o difícil são os primeiros 3 dias, né? Sim, como Nossa, os sempre, né? primeiros 3 dias. Em Meu qualquer Deus do dieta, céu. né? Os primeiros dias são sempre os mais difíceis. Depois É. você se acalma, até porque nas dietas de baixo carboidrato a gente tem essa vantagem, né? Porque quando você não come carboidrato, você perde a fome, né? Aquela fome agoniada de toda hora você tem que ir para a geladeira e buscar e tá mastigando o dia todo. Isso Uhum. passa, né? Isso passa, isso é uma beleza. Saciado, né? E Agora, aí, Juliano, me diz uma coisa antes de você continuar. Antes de você começar a low carb, você, sim, você tinha algum problema de saúde? Assim, eu sei, você já falou que tinha alguns problemas. E o que é que mudou de ó, lá para cá? eu não tinha problemas de saúde, eu tinha problemas, acho que de metabolismo. Meus problemas eram esses, ó. Eu Aham, tinha muito inchaço abdominal, muito, eu sim, comia e ficava assim, arrotando o tempo inteiro, assim, sabe, estufado. Tinha muito sei. isso. Eu até comprei aquele, ai, como é que chama? Moderação, que é um chá, assim, com ervas, com Hum, caixofra, caríssimo. Já comprei assim, 5 numa promoção, porque uhum. eu sabia que eu precisava daquilo. Nem estou usando mais. Olha que bom. Não estou usando mais. Então Claro. eu tinha muito isso. Eu tinha, às vezes, um pouco de mau hálito também, sabia? Eu Uhum. sentia assim, agora não tem mais. Eu tinha esses inchaços abdominais, eu tinha um intestino super desregulado também. Eu acho que esses eram os pontos que mais me incomodavam, assim. E a, Uhum. e a digestão, assim, lenta. Sabe aquela digestão Sei. lenta, aquela digestão pesada, assim? Precisava sempre estar tomando uma enzima digestiva, uma Exatamente. amilase, uma lipase. Sempre tinha por aqui, assim, ó, para estar Aham. ajudando. Para estar Sei. ajudando. Porque eu ficava pesado, me sentia pesado. Ah, eu ficava cansado demais. Eu tinha Aham. muito cansaço, assim. Tinha enjoo também. Muitas vezes tinha enjoo. Eu tinha muita letargia, eu ficava preguiçoso. Claro. É. Eu comia Isso assim, é um no sofá. esse é um dos efeitos do açúcar, né? Você fica Do, letárgico. daquele pico de insulina, né? Exatamente. Do pico de insulina. Então isso acabou tudo. Que Acabou tudo. bom. Acaba. É claro, eu ainda, quando eu insisto em cometer as loucuras, na hora, sim, eu já sinto. Na hora. Esses dias eu tava no shopping Exato. e eu não uso muito anel por causa da cozinha, né? Aham. Eu tenho um anel que eu gosto de usar, que tá aqui ainda. E eu coloquei o anel, fui pro shopping, e aí eu comi uns churrinhos, assim, que é tipo, aqui Uhum. em Curitiba tem chama coxinha lovers, que você vende num copo vários pequenininhos, assim. Sei. Vai comer um negocinho desse, né? Tô aqui no shopping e Uhum. tal, né? Eu comi na hora, a minha mão inchou, o anel não saía mais Incha. do dedo. É. O anel não saía, Que eu fui coisa, né? conseguir tirar o anel do dedo um dia depois. E Nossa. aí me deu conta, assim, olha,
o grau de inflamação que a gente fica, questão de 20 minutos, tá? É, Eu comi, é questão de 20 rápido. minutos que eu comi, o negocinho já inchou meu dedo, o meu corpo já se mostrou super inflamado e ali. Que coisa, né, Juliana? Olha, a Marina está perguntando se o seu intestino não deu uma travada com a cetogênica. Não, não deu uma travada com cetogênica porque eu como bastante fibra. Como Uhum, bastante salada, eu amo repolho, exato. então eu como bastante repolho, como bastante salada. Tô comendo bastante Uhum, salada, bastante que vagem. legal, Então não, não deu uma travadinha não. muito legal. É, me diz uma coisa. Tá, então vamos voltar para aquela parte que você estava Ó, falando. tem uma moça falando do intestino que Ah, fez a low carb e foi com o intestino preso. A doutora que me sim, falou quando eu comecei a fazer o tratamento é muita água e muita muita fibra. água, Muita água e exato. muita fibra para não ficar com o intestino preso. Muita, Come mas muita muita mesmo. Pode salada, tomar né? 4 litros de Exato. água. Que foi Uhum, isso que a doutora me falou. No começo eu tomava muita água mesmo. Eu tinha uma misturinha de cereais que ela me passou, que eu misturava aham, no meu shake, no meu whey. Eu tomava 4 doses hum, de whey por dia, porque eu precisava de um aporte alto de proteína, né? E aí aham. eu colocava uma colher de sopa. Era farelo de aveia, farelo de quinoa, farelo de gergelim branco. Ah, e mais um outro que eu não lembro o que era. Assim, misturava tudo, fazia esse mix de Uhum. cereais, que puxei no Mas olha, freezer, né? gente, E colocava no. esse mix de cereais que o Juliano está falando não é low carb, hein? Presta Não, não atenção. é low Isso carb. foi quando ele estava fazendo a transição para low carb. Então ele ainda comia certas coisas que hoje em dia não se Não come como mais na mais. low carb, né? Não como mais. Tá, então nós vamos voltar E para vai. aquela parte que você estava falando que na sua casa só você faz a low carb, né? Na minha casa eu tenho um grande problema aqui, porque às vezes eu faço doce, doce, né? Por exemplo, semana passada eu fiz essa semana, foi terça-feira, fiz um Aham. jantar, fiz um bolo de paçoca com recheio, assim, de estrogonofe, de amendoim. Meu Deus do céu, aquilo tava me salivando. Comi, né? Óbvio, tive que provar, comi. Então eu tenho ainda esses pequenos deslizes que acometem, assim. O meu Uhum. marido, o Marco, ele tem. O metabolismo dele é muito acelerado. Então, ele é magro, assim, tem muita dificuldade para ganhar peso, para Sei. ganhar massa muscular, para ganhar peso. Então, inclusive, tá tomando um remédio para ter mais fome. Olha que Olha, meu injúria, Deus. né? Enquanto É. não são todas as pessoas que passam por isso. Ele toma um remédio para ter mais fome. Então, ele acha que quanto mais ele comer, e quanto mais besteira ele comer, melhor. Meu Deus. Tá dentro da cabeça. Eu não consigo tirar É. isso da cabeça dele, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, assim, é pão integral todo dia de manhã, 2 fatias de manhã, às vezes 2 à tarde, né? E aí, quando eu faço o pão aqui, quando eu fiz o pão que você me ensinou, e eu tento falar para ele assim, não, hoje vamos comer um pãozinho low carb? Não, não, porque eu Uhum. não quero, não posso emagrecer. Olha. Gente, mas você sabe a quantidade de proteína que tem um pedaço de pão low carb, a quantidade de proteína que tem esse pão que você está comendo? Tem 8 vezes Uhum. mais. O pão que você está comendo é uma Verdade. caloria vazia, é um carboidrato de caloria vazia. Completamente. E não entra na cabeça. Não entra na cabeça, entendeu? O cinnamon que eu fiz, o cinnamon me salvou esse final de semana, porque eu estava na cetogênica, Olha, a primeira vez. A Thalita do Metabolicamente está falando que você tem que falar para o seu marido seguir ela. E é verdade, porque tem muita gente magra que acha que é saudável. E É, não é, né? Então é, segue a Thalita do Metabolicamente, que ela vai lá explicar para ele que ser magro não é garantia de saúde. é. Gente, não tem, eu não consigo validar essas informações com eles. Eu falo que eu não sou Aham. médico, não sou nutricionista, mas eu falo, eu não consigo validar na cabeça dele. Né? Eu Que até falei para coisa, ele né? hoje que ele estava sempre, falei, vou falar mal de você na live hoje. E eu gostaria muito que comesse melhor. Eu Claro. falei para ele assim, você precisa tirar o glúten da tua alimentação urgente, porque tem síndrome do intestino irritativo, Olha, irritado, né? é. E você precisa tirar o glúten e você precisa tirar a lactose da tua alimentação urgentemente. Mas não adianta, né? A informação não valida, porque eu não sou médico, não sou nutricionista, né? A informação Ah, não ele vale, não é. valida, não valida Santo a de informação. casa não faz milagre. Exatamente Não faz isso. milagre. Eu sei Exatamente disso isso. porque eu tenho aqui em casa um marido que ele perde um monte de peso porque fica certinho na cetogênica, depois ele engorda tudo de novo porque come errado na rua, porque aqui em casa não entra comida que não seja low carb.
E aí, para mim, é difícil, por exemplo, assim, porque eu tenho que sempre adaptar. É que eu gosto de fazer comida para ele, né? Claro. Quem não gosta de fazer comida claro. para pessoa que você ama, né? Então, eu É. adoro fazer comida para ele, ele adora a comida que eu faço. Mas, assim, nem sempre eu posso comer, eu quero comer a comida que eu estou fazendo para ele. Então, por exemplo, eu Uhum. postei até esses dias atrás um macarrão integral com molho de camarão. Eu Eu vi. fiz para ele, para mim, eu fiz uma omelete, uma Uhum. omeletezinha, tal, Muito com um pouquinho bem. de parmesão, e aí usei o molhinho do camarão junto em cima para poder comer junto com ele. Então tem que Aham. adaptar. Ele É. poderia ter comido a omelete também com o negócio de camarão? Poderia ter comido. Mas não Uhum. come, porque preciso do carboidrato. Sabe aquela coisa? Eu preciso do carboidrato, eu preciso do É. carboidrato, eu preciso do carboidrato. É uma ilusão que as pessoas têm, né, com essa história de precisar do carboidrato. Ninguém precisa de carboidrato, porque ele não é essencial. Essencial é gordura e é proteína, né? O É, esses carboidrato, dias, diga, esses dias eu vi uma confeiteira falando assim, defendendo o açúcar, né? aham, claro. Falando assim, você sabe que o cérebro, ele só funciona com carboidrato. Então, você precisa do carboidrato. Só que assim, eu sou confeiteiro, só que eu estudei biologia, né? Eu estudei Uhum, fisiologia. Eu sei que o corpo consegue transformar a gordura, principalmente a gordura, né? Que faz a reversão para o carboidrato, né? Consegue transformar em carboidrato para o seu organismo usar na necessidade do seu organismo. Então, assim, não entrei em detalhe lá com ela, mas estou entrando em uhum, detalhe aqui com vocês, porque a gente vê essas informações uhum, diariamente sendo faladas por aí. E a gente acredita, porque alguns médicos falam mesmo. A gente sabe, quem estudou um pouquinho de biologia sabe, o sistema nervoso central ele só funciona com glicose. É o uhum, combustível, né? uhum. E aí, só que o teu corpo ele consegue fazer Mas a o corpo, glicogênese, exatamente, né? o Que é corpo o. ele fabrica glicose, não precisa a É, gente buscar glicose no açúcar, né? exatamente, não precisa. E assim, foi a defesa. E aquilo pareceu tão certo assim aos ouvidos de quem não conhece metabolismo e Uhum, quem não conhece fisiologia, né? Eu conheço pouco e assim já uhum, consegui pegar ali a sacada, a maldade, entendeu? exato. E as pessoas veem e infelizmente acreditam naquilo e aí entra na cabeça e meu Deus do céu, quem que tira depois da cabeça? A gente sabe que é complicado, né, Juliano? Porque há mais de 50 anos que a gente ouve da indústria que o certo é comer carboidrato, que o certo é se entupir de açúcar de manhã, de sucrilhos e etc e tal. Mas a gente teve a sorte de acordar para low carb, né? Mas tem pessoas, como a gente estava conversando hoje, que ainda não estão preparadas, que ainda não estão prontas. Né? É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa viciada em cigarro e dizer para ela, você vai parar agora. Ela não vai parar, porque ela não quer parar, né? Ela só vai parar de fumar quando ela sentir na saúde dela a necessidade de parar ou quando ela se cansar de fumar, Uhum. né? Mas a gente não vai conseguir mudar ninguém. As pessoas têm que acordar, né? E ver que estão fazendo errado, que estão perdendo saúde. Infelizmente, muitas vezes a gente precisa ficar doente para acordar, É. né? E é muito assim com muita gente ainda. Então a gente tem que entender que as pessoas, nem todo mundo está preparado para low carb ainda, né? E, Por isso que a eu gente acho que vive conversando aqui nas lives para as pessoas e, aprenderem e vive entenderem que, conversando. né, com a E eu no experiência da Instagram, gente, eu nunca tive mostrar que. muito interesse no Instagram, assim, porque eu sempre achei o Instagram uma coisa muito vazia, assim. Eu Hum, nunca fui aquela pessoa de sair postando tudo que vê sem ter um uhum, propósito. claro. E a low carb me trouxe um propósito para o Instagram que foi sensacional, assim, porque ali eu comecei a ver que as pessoas estavam precisando de algumas informações. E elas Isso. vinham até as minhas publicações escrevendo, ai, que legal, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então ali me deu assim sabe aquele gás, aquela Aham, gasolina, assim, aquele combustível, para continuar fazendo aquele propósito, assim, foi bem legal para mim essa transição, assim, pro low uhum. carb, sabe? Também, né? Poder levantar a bandeira, poder ser um pouco mais ativista em relação a essa questão da consciência alimentar, né? Dessas transições alimentares que a gente precisa ir fazendo aos poucos. Então também isso foi legal, assim, ter Isso é essa muito parte. importante, né? É tão importante que a gente acorde. Quando a gente entende, né, Juliano? Quando a gente aprende, a gente entende e a gente passa a usar,
a gente se beneficia. Então, quando a gente se beneficia, a gente quer espalhar para todo mundo, né? Isso aí é um movimento natural do ser humano. Se uma coisa É, foi boa para mim, eu quero passar para você, eu quero passar para as pessoas que eu exatamente. gosto, né? Então, é muito ruim a sensação de ver pessoas que a gente gosta comendo mal, né? E adoecendo na cara da gente, e às vezes a gente não pode fazer nada, Claro, né? com certeza. Para mim é muito mais difícil assim ver o Marco que tem um problema que essa síndrome do intestino dele é super Aham. recorrente, é sempre. E aí tem que tomar muito corticoide para Olha, regularizar, e daí a flora intestinal destrói a flora intestinal por causa do uhum, corticoide, aí tem que tomar probiótico por conta disso. E assim, eu tô nessa luta de tentar fazer ele mudar, porque é uma doença, né? claro. E não Então, sabe ele, né, que a low carb uma dieta que cura, né? É uma dieta que traz para você saúde. Eu tinha diabetes tipo 2, resistência à insulina, fígado, estetose hepática, né, o fígado gordo. Estetose. Gente, tudo isso está em remissão. Eu não tenho mais nada, sabe? Então, a gente tem que entender que porque foi bom para mim, claro que eu quero tentar que você também faça, né? Mas é complicado, às vezes a gente não consegue, a gente tem que ir devagar, sabe? Devagar todo dia, sabe? Tentando aos pouquinhos. E um dia ele vai acordar, o teu marido vai acordar e vai dizer: Juliano, você estava com razão, me dá um pãozinho low carb aí, E sabe? eu falo disso, assim, não estou falando disso para menosprezar. Eu falo disso porque, que nem eu falei com você, eu acho que é uma realidade de muita gente que começa a fazer uma Sim. dieta low carb e chega em casa e enfrenta, encontra essa barreira dentro da própria casa. Né? Então é por Uhum. isso que eu estou falando, porque eu quero incentivar as pessoas, porque as pessoas existem, né? Nossa, se Claro, acontece lá com ele, alguém aí que está assistindo deve estar pensando assim: se acontece lá com ele e não desistiu, também vou continuar fazendo aqui, também não vou claro. desistir. Né? Eu acho que essa que é a nossa Uhum. ideia, essa que é a função, assim, a gente está aqui conversando Exatamente. e está tentando passar para as pessoas essa nossa vivência. É verdade. E você faz jejum também, né, Ju? Eu faço, eu faço mais janela do que jejum. Certo. De vez em quando eu faço jejum, eu faço mais a janela alimentar de 12 horas. Aí de Uhum. vez em quando eu faço jejum de 16, 18 e 24. Mas assim, Uhum. por hábito é mais a janela mesmo de 12, que eu gosto de fazer, que eu pulo café, É e aí faço a legal. janelinha de 12, que para mim funciona super Uhum. bem, assim, eu tô super Beleza. adaptado à janela. Olha, a Elvia está dizendo que o teu marido tem que mudar de médico. Eu também acho, concordo com ela. Ah, bom, eu achei que ela ia falar que tem que mudar de marido. Não. Agora, a Marina disse uma coisa aqui que é isso mesmo. A gente, nosso exemplo, né, ele vai ser o que vai moldar a sua casa. Então, se você continuar firme na sua low carb, vai chegar uma hora que ele vai dizer: me dá isso aqui que eu vou testar. Aconteceu aqui em casa desse jeito. Eu comecei sozinha, meu marido metendo o pau na minha low carb, na minha cetogênica, na época eu fazia cetogênica, e depois de 3 meses, quando ele me viu perdendo aquele peso Secando. todo, ele disse: eu vou fazer um mês. Isso aí não deve dar certo, mas eu vou fazer um mês. E aí Olha, ficou, né? Hoje em dia aqui em casa só se come comida low carb, né? E ele não come nada fora do meu o teu padrão. O script aí. problema é quando ele sai, né? Porque no trabalho dele, ele trabalha na polícia e eles fazem muito café da manhã com todo mundo, não sei o quê. E esse pessoal come muito errado, Juliano. Eles comem Muito lanche. muita porcaria, sabe? Muito processado, né? Muita rosquinha, Hum, bolinho, sabe? Essas coisas assim, aquelas coisas que ficam na prateleira do mercado e nunca ah, estragam, que nunca passam está. 10 anos na prateleira do mercado. Pronto, inglês adora isso. É, E é isso que ele come quando ele está lá, né? então. E aí é complicado, Mas mas ele já vocês veem, provou, né? O bom é que ele já ele já provou, já sabe, ele sabe que já dá sabe. certo e uma hora vai, já tá no Ele, caminho. ele voltou para a cetogênica na semana retrasada. Ele já perdeu uns 10 quilos. Porque homem Nossa. perde peso, que é uma rapidez, né? É, por causa da Mulher é mais testosterona. complicado. Se ele tá com a testosterona É. regulada, perde mesmo. Nossa, ele Eu até perde tô muito fazendo um fácil. tratamento para normalizar a minha testosterona para ajudar nesse. Porque Uhum. eu tava num platô, eu emagreci, né? Eu tava te falando lá atrás, eu emagreci lá atrás, emagreci 12 Aham. quilos. Só que aí
comecei a alternar, assim, as sabotagenzinhas, aí É. subia 2, perdia 2 e tal. E Uhum. aí eu entrei num platô peguei o corona agora em fevereiro, Você e pegou? aí peguei. Eu saí do corona, assim, com outra cabeça. Já vou começar a malhar, já vou começar a me cuidar um pouco mais e tal. Só que eu Uhum. entrei num platô, assim. Mesmo fazendo a low carb, mesmo fazendo a janela, mesmo fazendo o jejum, né? E cometendo Uhum. as minhas sabotagenzinhas, assim. Eu entrei num platô de emagrecimento. Não saía daquilo por nada, por nada, por nada. E agora, por isso que eu comecei a fazer cetogênica, agora na Uhum. quarta-feira. Intensifiquei os meus treinos aeróbicos na academia, parei um pouco de puxar ferro, né? Aham. Pro corpo entender, assim, que não é para construir, né? Que não é para construir da fibra muscular, que é para gastar gordura. Então, comecei a Uhum. intensificar o aeróbico e aí fui para cetogênica. E aí eu estou conseguindo agora baixar o platô com Olha que isso. legal. Olha, tá todo mundo falando que os maridos são todos iguais aos meus, tá vendo? Karina tá falando que o marido dela também foi, depois que ela perdeu o peso, foi que ele quis fazer, é assim mesmo, né? A Rose também, Virou a o live para marido, malhar o marido agora. é, o marido chegou, olha, a Rose tá falando que o marido dela chega e fala que se eu não comesse arroz, eu ia ficar, ai meu Deus, eu ia ter diabetes. É exatamente o oposto, é o arroz que te dá diabetes. E olha que eu Gente do era céu. arrozeiro pra caçamba, viu? Era, eu nunca gostei de Adoro arroz. arroz. Eu sempre Sério? gostei de arroz. Eu sou daquele que come o arroz que fica na panela, assim. Sabe aquele arroz que fica grudadinho no fundo da panela, meio Sei. molhadinho? Eu sou daquele que não resiste o arrozinho do fundo da panela. Esse E arroz eu também tô, gosto, o queimado. Eu gosto de comida é, e, queimada. e, larguei o arroz. Claro que eu como de vez em quando ainda o arroz. Aham, Mas, assim, larguei também o arroz. Larguei de mão do arroz. que legal. Olha, Juliano, você vai fazer a sua receita para a gente ver, né? A gente entrou mais cedo na live, deixa eu explicar para as pessoas. A gente entrou 10 minutos mais cedo. Então, pelo horário que eu entrei, a gente tem mais 20 minutos ainda de conversa. Tá. A gente pode continuar conversando ou você quer conversar e fazer a receita? Vamos conversando e fazendo, que é rapidinho, assim. A ideia da Aham. receita é ter uma ideia de como fazer um docinho naquele momento de desespero, Uhum. porque eu acho que a gente precisa, quem está assistindo aí, eu acho que é um dos pontos para você ter uma low carb estabilizada na tua vida é você aprender a confeitaria low carb. Aprender pelo menos Uhum. alguns macetes É básicos, assim, porque importante, né, Juliano? você não se sustenta sem. Não Não, adianta. não Você não se existe. sustenta Olha, sem. não existe a pessoa só comer bicho e planta. Eu gostaria muito que fosse assim, mas não é. Eu, Não é? de vez em quando, eu tenho vontade de comer doce, até porque eu faço para as minhas alunas, né? Eu também dou aula Uhum. de culinária low carb. Então, é difícil a gente ter em casa um monte de coisa gostosa e não comer nada, né? E eu tenho também que dizer que as receitas, as pessoas metem muito pau em receita, mas as receitas, elas são um super aliado para quem está mudando de uma, né, da alimentação tradicional para low carb, porque você vai ter uma hora que você vai ter essa vontade de comer esse docinho, E né? você tem a referência, né? Você tem a referência do doce na cabeça. Não Por exemplo, adianta, exato. quem começa a fazer low carb, a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é conseguir fazer um leite condensado low carb. É a primeira coisa, é o primeiro erro que eu É. fiquei assim, eu fiquei fissurado nisso uns meses, Tu assim. sabes que eu nunca fiz Leite esse leite condensado, condensado, nossa, já fiz de nunca. várias maneiras, assim. Só que isso é um erro. Eu tô falando aqui eu que quero falar isso porque eu acho importante. É um erro Uhum. você achar que você não fica sem o leite condensado, porque Claro que sim. vira uma neura esse negócio de É. você querer trazer tudo da confeitaria tradicional para dentro da Não, porque confeitaria aí low você carb. vai trocar um vício pelo outro, né, Juliano? Você vai É, sair da comilança de exatamente. doce para outra comilança de doce low carb e você vai engordar do mesmo Exatamente. jeito. Exatamente. O que fica da confeitaria tradicional são as técnicas. E assim, claro, Exato. alguma receita ou outra, alguma nomenclatura ou outra, alguma referência ou outra. Mas a gente precisa tirar da cabeça que confeitaria é leite condensado, porque está na cabeça do brasileiro, né? É Está verdade. dentro da Todo cabeça do doce brasileiro. brasileiro leva leite condensado, a Está maioria, dentro né? da cabeça. E é isso que é o Tá. grande erro, assim, porque a pessoa acha que ela precisa começar por aí, aprendendo a fazer um leite condensado local. E não é por aí. Você Não. começa fazendo os pequenos docinhos, assim, que dão mais saciedade, que nem esse bolinho que a gente vai fazer, Exato, uma e coisinha que dão super pequena, né, para não saciedade. fazer um É, bolão e depois comer o bolo todo, né? Fazer uma coisinha pequena só para matar aquela vontade.
Então, Coisinha simples assim, ó. qual é o Tem que aprender a bolinho que você fazer. vai fazer hoje? Eu vou fazer hoje, eu vou fazer um bolinho de limão. Eu gosto do bolinho de limão Também. porque a gente sempre usa no low carb nesses bolos um pouco de vinagre para ativar o fermento, para fazer a dupla fermentação. A Uhum. fermentação Sim. química, a fermentação ácida e a fermentação por calor, né? Combinação de calor. Uhum. Então fica muito mais fofinho quando a gente usa o vinagre na massa, né? Coisa que a gente não Sim. faz lá muito na confeitaria tradicional. Então eu vou Uhum. usar o limão justamente para substituir o vinagre, já para dar o Ah, gostinho de legal. limão, tá? Então eu vou começar a fazer a base. Hoje eu gosto de brincar assim, porque quem usa muita coisa de farinha de amêndoa é muito rico, né? Porque aqui no Brasil é muito caro, eu já falei com vocês, né? É É muito caro. carinho. E hoje eu tô rico ao quadrado, ó, porque eu Olha, tenho manteiga de amêndoa e nossa, tenho farinha de amêndoa. Então assim, eu tô rico, tá com super vários milionário. ricos. Milionário, milionário. Então, ó, eu vou começar. Existem várias maneiras de você fazer bolos na confeitaria tradicional Aham, que a gente traz para low carb. Então, por exemplo, tem o método direto, que é aquele método que você bate tudo no liquidificador. Por exemplo, no bolo você aham, bate tudo no liquidificador, os líquidos no liquidificador e depois você mistura com a parte seca, né? Tem a técnica cremosa, que é misturar o uhum, adoçante ou a parte do açúcar com a gordura, com emulsionar bem para manteiga, depois vir a parte líquida e a parte sólida, que eu vou sim. fazer hoje, esse método cremoso. Ai, que E tem o legal. método esponjoso, que é o método do pão de ló, Exato. tradicionalzíssimo do pão de ló, que é o do sponge cake, que bate os ovos para dar bastante volume e depois agrega a gordura e depois agrega a Uhum. parte seca, né? Claro que são proporções, assim, não posso pegar uma receita que é da técnica cremosa e transformá-la para a técnica esponjosa, que não funciona, porque tem proporções Exato. diferentes, São né? diferentes, Mas, assim, exatamente. só para explicar essa questão técnica para o pessoal É Então, eu legal vou você pegar. explicar a parte técnica também, É porque muito muita legal, gente eu não acho muito entende, né, legal. Juliano? E é muito importante porque às vezes a gente usa ingredientes certos com a finalidade Com a, errada, com a técnica né? errada. E aí não dá certo. Exatamente. Fale. Então, eu vou começar com a gordura. Eu vou falar gordura porque pode ser óleo de coco, pode Uhum. ser manteiga, Manteiga, pode azeite. ser pasta de amendoim, pode ser Aham. a manteiga de, né? Eu estou usando uma manteiga, essa manteiga de amêndoa, ela é mais escurinha, vocês estão vendo? Ela é mais marronzinha, porque Aham. ela é integral, ela tem a casca, tem a fibra da casca, não é Ah, aquela ok. branquinha, tá? Aí Então, você ó, bota coloquei. quanto de Eu coloquei uma quanto? colher de sopa. Uma colher Tá. de sopa. Eu não estou usando colher de medida, estou usando colher de sopa de caseira mesmo, tá? Uhum. Vou colocar uma colher de sopa do adoçante. Como que eu gosto do adoçante? Eu gosto de misturar o eritritol com o xilitol, tá? Uhum. Eu vi que você usa bastante eritritol com estévia, né? É porque o meu já vem com Já stevia. vem com a Já vem estévia. pronto. Eu acho É. bem legal também. Eu não gosto de usar só um, eu gosto de usar os dois, É, porque é eles bom têm uma misturar. função, eles têm Uhum. uma função, eles têm uma maneira de adoçar diferente, eles têm uma Sim, função estrutural diferente também. exatamente. Então, eu gosto de misturar os dois, tá? Então, ó, eu misturei os dois aqui. Eu vou fazer assim porque Tá, tô eu vou vendo. ficando assim, tá? Eu tô com uma espátulazinha e eu vou misturar essa gordura no adoçante para Uhum. deixar ela bem cremosinha. Se eu estivesse fazendo uma quantidade grande, eu poderia estar fazendo a batedeira. A Exato. batedeira dá, Mas dá eu essa. poderia então estar fazendo agora, em vez de usar manteiga de amêndoa, eu podia estar usando manteiga comum. Podia estar usando manteiga Tá. comum, com certeza. Manteiga ghee, manteiga comum, Uhum. depende aí se você está na lactose ou está evitando a Uhum. lactose, tá? Poderia usar Certo. um olhinho de coco. O importante é misturar a gordura Com com a, adoçante. com o adoçante, porque é a técnica que a gente está fazendo, né? Tá, Uhum. misturei aqui, já ficou uma pastinha. Eu vou colocar um pouco de extrato de baunilha. Mostra a Extrato pastinha não, como ficou. essência, Mostra tá? a pastinha pra gente. Vou mostrar, peraí, deixa eu só pôr a baunilha aqui. Uhum. Ah, ok. Ela tá fria, tá muito frio aqui em Curitiba. Se não tivesse frio, ela Ah, é tava um pouquinho verdade. mais fluida. Mas tá Mais muito molinho. frio aqui. Até coloquei um pouquinho no micro-ondas antes, mas não adiantou. Já coloquei aqui em cima da Uhum. bancada, esfriou de É. volta, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um ovo, que seria a parte líquida, né? Uhum.
Entra na parte líquida. Eu vou pegar o ovo, vou dar uma misturadinha aqui. Eu vou levantar, vou pegar um garfo, porque com a espátula eu não vou Ok. conseguir misturar. E aí? Gente, anotem essa receita, porque vai ficar um bolinho maravilhoso. Vai ficar legal demais. Ó, vou pegar. E agora eu consigo misturar essa gordurinha aqui que tá doce. O nosso butter, como é que chama? Buttercream. Buttercream. Buttercream, que é a manteiga doce, né? Vou misturar aqui. Isso eu faço direto, esses bolinhos assim, sabe? Sério? Faço direto, nossa. Tipo de lanchinho da tarde, de pré-treino. Uhum. Faço direto esses bolinhos low carb. Legal. Então, ó, já deu uma boa misturadinha. Aham. E aí já tá com ovo, né? Eu vou passar para um de vidro, que acho que é mais fácil de mostrar. Tá. Então vamos lá, recapitulando a receita. Uma colher de sopa de manteiga de amêndoa, uma colher de sopa de eritritol ou Bastante. xilitol, depois um ovo e bate, 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 bate. Bate, deixa bem cremoso. Quanto mais bater, se tiver um fouet, quanto Uhum. mais bater, melhor. Vou até pegar um fouetzinho aqui. Porque ele vai crescendo, né, Juliano? Quanto mais bate, mais Quando ele você mais fica bater, aerado. Uhum. quanto você mais bater, você quebra a estrutura pegajosa da clara, né? E aí Uhum. você dá leveza na massa. Exato. E você ajuda na emulsão também, né? Emulsionar a Uhum. gordura com a clara aqui. Agora acho que dá pra ver melhor, ó, com o bolzinho de Ah, vidro, né? agora sim. Ó, ó. Isso, legal. Bem misturadinho, bem homogêneo. Aham. Agora eu vou pegar Eu adoro isso daqui. Você tem microblender? Tenho. É tão bom, né? Gente, isso tem sido aqui assim de minha vida. O dia que eu perdi ele uma vez, eu fiquei tão triste. Ainda bem que eu encontrei. Então eu vou A gente tem tirar que aquela. fazer depois uma live, Juliano, e você vai mostrar pra gente os utensílios que você usa na cozinha. Porque os Ah, não utensílios tem são muito, muito não. importantes, né? A gente tem Tem, que ter os utensílios corretos, senão as coisas não ficam mas com o os, gosto os que teus aí deveriam. são melhores. Você tem o Ninja que eu não tenho. Eu não tenho essas coisas chiques. É Tem porque essas aqui não é coisas. caro, como no É, Brasil. Aí o povo pensa que é uma coisa do outro. Não é. Aqui é é. preço normal, hein, Aí é gente? barato. Aí é É. fácil de ter a Thermomix também, que chama Bimbo, né? Que Sim, chama aí na é Europa. É fácil de bimbi, ter a é Thermomix. bimbi. É. Bimbi, né? É fácil de ter aí a Thermomix aqui. Não dá Olha, aqui. é a minha 6 última, mil reais. minha próxima compra, viu? Vai ser uma Thermomix, que eu acho massa, Nossa, aquela, meu né? Deus do Porque céu, faz Thermomix farinha, é... né, Juliano? Ela Faz, faz faz farinha, fritura né? farinha, Meu faz. sonho é ela, vai ser a minha próxima compra. Sua próxima aquisição. É. Agora eu não preciso mais do fouet, porque eu já usei ele para fazer essa minha misturinha. Coloquei a Uhum. raspa, já deu aquele perfume assim incrível. Exato. A raspinha de limão. A raspinha de limão. E aí, eu vou colocar a farinha de amêndoas. Eu nem tirei do pacotinho, tá? Vou colocar Quanto no que você vai pacotinho. colocar? Vou mostrando aqui. Vou colocando até dar o ponto, que depende do tamanho do ovo, né? Ah, ok. Ó, vou pôr uma, vou pôr duas ou três. Vou colocar Tá. duas. Esse ovo que você usou é do grande, pequeno ou médio? Esse é o pequeno. Tá. Esse é o pequeno. Misturei duas. Eu não vou usar farinha de coco. Nem sempre eu uso farinha de coco, sabe? Pra Uhum. secar a massa assim. É verdade. Nem sempre. Eu acho que funciona mais pro pão do que para pro Eu bolinho assim. acho também. Para Fica pão mais de ló eu estruturado o uso. Para pão. pão de ló eu gosto. Que é Uhum. uma massa mais seca mesmo, o pão de ló. Não é uma massa Sim. tão amanteigada. Aí É. eu gosto de usar a farinha de coco junto. Farinha de coco, um pouquinho da farinha de linhaça também para dar aquela Uhum. elasticidade. Ó, coloquei duas, ficou bem líquida. Vai ter que colocar um Aham. pouquinho mais, tá? Certo. Porque ela tem que ficar um pouco durinha, né? Ela tem que ficar Ela tem que mais ficar. Aham, firme, né? aham. Vou colocar três. Essa minha colher que eu tô aqui nem é de sopa, assim. É uma Aham. intermediária entre a de chá e de sopa. Já deu uma. É, Eu vou já tá colocar mais mais. um. Vou colocar mais um. Tem que ficar mais firme, né? Essa Tem que massinha. ficar um pouquinho mais firme. Eu gosto dela mais molinha para quando assa no micro-ondas. Aham. Como a gente vai assar no micro-ondas, eu já fiz ela mais firminha, mais molinha. Quando faz mais molinha, ela fica melhor no micro-ondas.
Sabe que eu não sei usar micro-ondas, eu não gosto, eu acho que tudo fica fica duro comigo, não dá Duro. certo. Depende. Mais um Ah, pouquinho. agora, ai, tô achando ótima Tá já. aí. Eu vou colocar tudo aqui. Ó, vai dar em gramas, eu acho que tinha uns 40 gramas aqui. Tá. Então bota aí, hein, gente? Anota aí, 40 gramas de farinha de amêndoas. Ele estava aberto, estava um pouquinho. Isso, agora deu. Ó, ela cai, mas ela já não cai mais. Ó, ela já cai com Esse é o blocos. pontinho, Já cai ok. fazendo um blocos, bloquinhos, né? Aham, agora, entendi. Agora eu vou pegar o fermento ali na geladeira. Guardo ali. Uhum. E aí eu vou pegar uma faca para cortar o limão. Ah, sim, é verdade, ainda leva limão. E vai o suco, né? Ao invés de Uhum. usar o. Então eu vou colocar uma ponta de colher. Vou pegar nem com a ponta, tá sujo. Vou Aham, pegar com as com costas cabo. aqui. Aham. É. Ó, vou pegar um tchuk-tchuk de fermento. Uma Vou pitadinha de misturar, fermento, uma mistura. pitadinha. Vou misturar. E agora eu venho com a parte ácida em cima, porque quando eu coloco a parte ácida, já começa a fazer a reação química, né? Aham, Ó, pedacinho, não foi nem meio, cortei uma tampinha. Ó, a maior certo. parte ficou aqui. Cortei só um terço do limão, praticamente. Essa receita é cetogênica também, sim, Elvia. Ela é cetogênica e low carb. Muito bom. Ó, e aí, eu gosto de fazer o seguinte: ou você faz naquelas canecas de porcelana, mas Uhum. como eu trabalho para uma empresa de embalagem, eles me mandam É. várias forminhas, que é a Sulformas, eu tenho as de Uhum. papel, as Eu forminhas de morro de papel. inveja dessas duas formas. Eu acho Essas formas são massa. maravilhosas, não precisa É. untar, não precisa passar aquele passa-forma, sabe? Nada, A é. forma. E tem a de muffin também, olha que linda Olha que deles. legal. E ela destaca, eu consigo picotar e destacar aqui. Como é o Então vai nome dessa dar. forma? Fala aí para o pessoal que está Essa no Brasil. aqui é a Pampli da Sulformas. Arroba Sulformas. Sulforma. Eu uso Uhum. ela, tem a pequenininha, média, grande. Essa é bem piquititica. Vai dar 3 piquititico desse. Ah, Tá? ok. Então, essa receita que você faz dá três negocinhos desse pequeno, três Deu 3 forminhos. bolinhos. Aham. Olha, dá bastante, Dá então, 3 vai dá dar 2. legal. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, vamos ver. Que tem que colocar até metade só, um pouquinho para baixo da metade, porque cresce, né? Lembrar que vai crescer. Uhum. Eu vou fazer 3, porque daí eu consigo dividir 3 refeiçõezinhas. Olha, Mesmo que um fique menor. A Eli tá falando que ela adora usar micro-ondas. Faz bolo, pãozinho e fica bem gostoso. Faz É aquele cobertura pão no que você me passou, micro-ondas, aquele para pãozinho que você me doces. passou, eu fiz com essa forma aqui também. Sério, Precisou, ficou lindo aquele pãozinho, não foi? precisou nem untar. Deixa eu rapar bem Aham, todo mundo aqui do bowl, porque, né, farinha de amêndoas claro. Não reais o tá quilo. barato. É, eu também Não dá raspo para tudo. não Não dá para deixo deixar, nada. não dá para deixar nem um pedacinho. Não dá para Cássia, eu jogar vou fazer o fora, não. seguinte, ó, eu fiz 3, mas eu achei que ficou meio michuruca. Vou Aham, fazer 2 só. tá. Vou de volta aqui. Ficou um Quantos bom e 2, minutos tu colocas no micro-ondas? 2 minutinhos só, no Nossa, máximo. que tá bom Exatamente. demais. 2 minutinhos. Uma Você receita ótima pensou que para tá quem com tá com vontade, pressa. É né? verdade. Ó, dá pra ver? Foi um Dá, pouquinho menos da metade dá sim. da forminha, ó. Tá? Uhum, Vou colocar lá e volto aqui, tá? tá. Olha aí, gente, um bolinho de 2 minutos no micro-ondas. Você faz em 2 minutos também, então em menos de 5 minutos você tem um bolinho de caneca feito aí delicioso para você comer numa hora que der essa vontade de comer um docinho. Tá. E aí agora a Olha, gente vai a fazer com a... Marina está perguntando Ah, se pode levar ao forno essa forminha. pode levar ao forno, vai levar aí pelo menos uns 15 minutinhos para assar. É Uhum, diferente o forno, o calor do forno é diferente do calor do micro-ondas. sim, Aqui no micro-ondas ele cozinha, ele não assa. é.
É Eu acho que é por diferente, isso que tá? eu não sou muito chegada no É. micro-ondas. É, Aqui no micro-ondas ele cozinha, o bolo cozinha, ele não assa, ele não fica com aquela crostinha dourada por cima, ele fica cozido, como se ele tivesse cozido no vapor, fosse cozido no vapor. aham. Dá para fazer na air fryer também? A Elvia tá Dá para perguntando. fazer na air fryer também, aham. É Legal. que eu tô assim, fazendo no. Sabe aquela hora que você tá, que você precisa comer alguma coisa, que você tá desesperado, que você Uhum. não tem os 15 minutos para Para fazer o esperar bolo que o esperar? forno. É. É, Uhum. então é essa que é a ideia. A ideia é essa. A ideia é fazer um bolinho rápido. É. Eu vou pegar um pouquinho de cream cheese. Olha, a Dalva está perguntando se essa forminha é descartável ou se é Essa reutilizável. forminha, se ela suja muito, ela é descartável. Aquela do Tá, que eu fiz o pão saiu inteiro, eu uso de volta. ok. Depende, às vezes ela entorta, ela empena, porque ela Hum, absorve um pouco da umidade do produto, né? Então, às vezes ela aham. entorta, às vezes ela dá uma entortada, não, Sei. não dá para usar de novo. Só que essa forma, ela vem com uma tampa de transparente de acetato que você fecha e já entrega para o cliente, entendeu? Exato, Ela eu é já feita vi para você isso. falando dessa, eu já vi você mostrando essa forma em outra live. É, elas são Ela feitas é para bem isso. Você legal. tira ela dali, já pá, já tampa, faz a tua embalagem, faz a tua. Ah, faz a embalagem mesmo, né? Uhum, Termina a tua embalagem e já entrega para o cliente. legal. Então, ó, eu vou Isso você usar um vai fazer pouquinho de agora a cream cobertura, cheese né? do frosting, é. Tá. Anota aí, hein, gente. Agora ele vai fazer a cobertura, que a gente chama de frosting, que é uma cobertura feita com base de queijo, queijo cremoso, e ela fica branquinha para colocar Já por sou, cima. ó. Olha que rápido! Cresceu, hein? Ficou bonito. Cresceu, claro que cresceu, ó. Olha, ficou bonito. Ai, até me deu vontade de Ele comer esse fica bolinho. branquinho, mas é gostoso igual. Aham. E também você vai botar o frosting por cima, né? Vai botar a cobertura, então não tem problema, ele fica branquinho. É, claro. Ó, eu vou colocar um pouquinho de cream cheese e eu vou colocar, Aham, porque eu tô fazendo kefir faz um tempinho já, vou colocar um pouquinho de kefir só para aham. ajudar a ficar mais líquida, mas não precisa, dá para fazer Tá. só com o cream cheese e o suco do limão, que o Uhum. suco do limão já ajuda, tá? Já ajuda. Vou pôr um pouquinho, acabei de tirar o kefir aqui. Vou pôr assim uma colherinha de sopa de kefir, uma colher de sopa Cream cheese. de cream cheese. E aí vou colocar o restinho daquele limão, não Uhum. todo, né? Colocar um pouquinho. É, Ele é bem grande esse limão. E vou colocar meia colher de aquele adoçante. ok. O eritritol junto com o xilitol. Uhum. Meia colher. Como eu coloquei o kefir, ficou mais liquidazinho assim. Mas Aham. é que eu gosto de espetar o bolo e eu gosto que... Por isso que Eu eu coloquei o sei. kefir, tá? Se você gosta que Aham. fica mais parecido com glacê, que é aquela cobertura que fica só em cima, aí faz só o cream cheese, suco de limão e o adoçante, que vai ficar mais parecido. Uhum. Fica mais durinho, é. É, fica mais firme, mais pastoso, né? É, Ó, tô vendo. já não Legal. misturou bem o cream cheese, estava gelado o cream cheese. Ele não Você misturou bem. coloca ele por cima do bolinho, ainda na forminha, não é isso? Ainda na fominha. O que que eu vou fazer com o bolinho? Eu vou pegar e vou furar ele, ó. Pegar uma Aham. pinça. Pode ser um palito também, tá? Aham. E vou furar ele bem. Para ele ficar molhadinho por dentro, né? É, para entrar essa caldinha lá dentro. Que legal. Eu acho que até ele sai inteiro, ó. Ele sai inteiro, ó. Olha que lindinho, Quebrou, ficou um Maisinho. pouquinho, mas ele sai quase, tá vendo, Ele ó? tá bonitinho, tá assim. Olha dentro a textura. É Olha aí, super textura fofinho. legal, de bolo normal. Super fofinho. Então agora eu vou pôr por cima aqui, eu já mostro pra vocês. Uhum. Nossa, vou comer os dois Olha, agora. Marina está perguntando quanto de adoçante. Então, para o bolo é uma colher de sopa e para o frosting, para a cobertura, é uma colherinha de chá, né? É, ó. Coloquei Olha por que. cima. Vou Aham. dar uma. Vou dar uma. A cachorrada que já tá pedindo comida. Oh, meu Deus, coisa Bruno, linda. dá um help pra mim aqui com elas. Pega a Hannah. Quantos Eu fico aqui cachorrinhos você tem? Eu tenho duas. Eu fico aqui na cozinha e elas vêm pedir comida. É lógico, Você viu que é agora igual aqui. tremeu aqui o celular? Você acredita que ela veio bater com a pata no negócio aqui Acredito, para chamar a atenção? Para chamar a minha atenção? acredito. Foi ela que bateu Olha que no fofinha. tripé. Dá um biscoitinho para ela. A Bruna vai dar um biscoitinho. Então, ó, fizemos dois bolinhos. Olha aí que lindinhos, tá vendo?
dá para ser monoporção aí para você comer naquele Aham. momentozinho de desespero. Até para levar para o trabalho, né? Para comer no Hum, lanche. Ah, boa nossa, cara, ideia. uma delícia esse frosting. Eu imagino. Olha, Juliano, você vai fazer assim. Quando a gente terminar essa live, você vai fazer um post mostrando esse bolinho. E Quer que eu você faça? vai. Quero. E eu quero para as meninas que estão aqui na live, para elas Mas tá irem lá. feio, não tá Não bonito pra tem eu postar. Não problema. posso Você postar no meu Instagram, gente. corta ele, menino. Faz uma Eu não posso, fatiazinha. vai cair muito nível, vai Então, cair muito padrão. então coloca no teu stories. Vou fazer um story eu Faz um posso fazer. stories. Lá no feed não dá. Faz um stories e coloca lá, porque aí as meninas vão lá e vão te seguir. Quem não segue ainda o Juliano Marasca, a hora é essa, porque ele faz cada comida deliciosa. Olha isso, gente. Tá bonito, hein? Tá Tô bonito. usando a colher até suja, ó. Olha aí a textura, ficou muito legal. Os Deixa eu bolos que eu. mostrar Olhe, agora. eu não sou boa de micro-ondas. Tudo que eu faço no micro-ondas não fica assim, não. Ó, a textura ficou legal. Você conhece que faz, você sabe? Ficou uma textura de bolo, normal, bem Tudo boa. bom. Gente, acho Hum, que eu vou fazer quando eu acabar essa live. Agora me deu uma vontade de comer esse bolo. eu... Detalhe, essa massinha você pode usar naquela mini wafer. Eu Você pode fazer tenho. na, você pode Vou- fazer na mini wafer. Não quer fazer como bolo? Ah, Faz na mini wafer, a mesma receita. vou Talvez colocar fazer. um pouquinho mais de farinha de amêndoas. Tá, para ficar mais É, porque às vezes ela consistentezinho. sua demais ali É, e não tem por onde sair o vapor da mini. ela sempre É, transborda, é verdade. transborda um pouco. Talvez coloque um pouquinho mais de farinha de amêndoas para fazer na mini wafer. E dá para fazer até na frigideira, tipo uma panqueca. Aí pode ser mais líquida. Se for fazer na frigideira, tipo Olha, mini pancakes, a Raquel tá pedindo a mesma receita. receita. Raquel, a gente acabou de fazer a receita. É só você. Olha, essa live vai ficar gravada. É só você assistir ela de novo, porque o Juliano passou a Eu vou comer. receita. Vai comendo. Ele passou a receita do bolinho e passou a receita do frosting, da cobertura do bolinho. Então vai ficar salva também aqui. E ele vai postar lá nos stories dele, falando sobre esse bolinho. E tu joga lá a receita, Juliano, no teu Eu vou tirar stories. uma foto do bolinho e eu coloco a receita no Coloca a descritivo receita. assim da foto e te marco, daí você reposta no teu. Beleza. Ok? Pode ser? Pode ser, perfeito. Olha, nossa Então, live beleza. já está acabando. A gente tem ainda 4 minutos e eu vou pedir, Juju, para Deu você. certinho. Pois é, eu vou pedir para você deixa aqui a tua mensagem para as pessoas que ainda não estão muito certos de se vão fazer low carb ou não e por que que devem fazer low carb. Qual é o recado que você dá para essas pessoas? Eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de conhecer esse movimento da low carb. Não é à toa que está aí, tá todo mundo falando, tem médicos defendendo, né? Uhum. Nutricionistas defendendo, não é à toa. Eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade para experimentar os benefícios. Só depois que você sente o benefício no teu corpo é que cai a ficha. É verdade. Antes não caia, desculpa, gente, antes não cai a Não ficha. cai, é verdade. Não cai a ficha. Só cai depois que você vê o resultado no teu corpo. E Perfeito. assim, se dê de presente para você, dê de presente para as pessoas que estão ao teu entorno, ao teu redor, porque vai mudar a vida, assim, muda a vida, gente, muda a vida. É verdade. Olha que É uma coisa boa. mudança, uma mudança muito legal. Muito obrigada, meu amor. Olha, então a gente vai fazer depois uma próxima live falando dos utensílios da cozinha, para que Preciso, isso é muito servem, importante. por que que a gente deve usar os utensílios certos, que isso é muito importante na cozinha também, não é? É. Meu amor, eu estou muito feliz, muito obrigada por você ter vindo para minha casa aqui na Escócia. Você está dentro da minha casa Ai, que lindo. Tô e internacional, tô muito chique. pois é, e eu adorei que você tenha mostrado para a gente essa receita tão fácil, tão simples e que vai ajudar muita gente a fazer essa transição da comida tradicional para a comida low carb. Muito obrigada mesmo, viu, pela sua receita. E Nossa, me marque lá que eu vou postar sim no meu Instagram. eu até parei de comer aqui, porque se eu tava comendo, não ia ter para fazer pasta. É verdade. Tá certo, meu querido. Um beijo grande para você. Obrigado, Um ó. beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente na live e para as pessoas que vão assistir, porque eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Um Tá beijo bom. grande, Qualquer Ju. dúvida aí que tiverem, manda Manda para direct que eu eles. respondo todo mundo, tá bom? Um beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.